iniciar a gravação, né, que a gente vai falar dessa resposta imunológica celular. E quando a gente fala de uma resposta imunológica celular, a gente fala, né, de uma resposta mais voltada, né, à ativação de células, essa resposta de células, e a gente tem as duas principais células, que é a célula TCD4 e TCD8. Então, essa resposta, né, celular, ela, obviamente, né, o nome já fala, é uma resposta mediada por células. E os principais responsáveis por essa resposta celular são os linfócitos T. Esses mecanismos que esses linfócitos B desempenham são mecanismos extremamente complexos, né? Principalmente envolvido com as funções especializadas dessas células e os mensageiros químicos, né? O que a gente chama de citocinas. Então, vai depender do tipo de citocina que esses linfócitos estão produzindo, né? E tudo, como eu revisei, né, vai iniciar com a apresentação antigênica. Então, a gente tem como função, né, de uma célula TCD4, né, o recrutamento e ativação de fagócitos, né? E por que ele consegue recrutar? Porque ele vai produzir citocinas que vão fazer com que aquelas células que fazem fagocitose, elas venham para aquele local, né? Também no momento que ela produz algumas citocinas, ela consegue ativar outras células, como, por exemplo, ativar a TCD8. Mesmo que a TCD8 esteja sendo apresentado para ela um antígeno, tá? Tendo essa apresentação, né, do antígeno para essa TCD8, a colaboração também da TCD4, ela é importante no momento que ela está ali apresentando, produzindo alguns antígenos, algumas citocinas. E vão auxiliar também, né, na ativação e na resposta dos linfócitos B, que são, né, as células, né, produtoras, né, virando plasmócitos, células produtoras de anticorpos, e aí a gente também falou, né, na semana passada sobre esses tipos e estrutura desses anticorpos. Esse linfócito TCD8, que é o outro grupo de linfócito T, ele tem uma resposta extremamente importante, né, além, né, de erradicar, destruir, controlar, né, micro-organismos intracelulares, porque ele pode se transformar em uma célula citotóxica e destruir esses micro-organismos intracelulares. Eles também, né, podem ter uma atividade antitumor, né, também fazer destruição de células danificadas e células tumorais. Não só isso, né, o TCD8, o linfócito TCD8, ele também pode estar envolvido, né, em produção de citocinas, em aumentar a atividade de determinadas células no momento que ele produz aquelas citocinas importantes para manter aquela célula naquele microambiente. Então, as TCD4, né, elas são células efetoras, podem estar lá ativando células fagocíticas, né, ou também produzir algumas citocinas que vão ativar, né, outras células, né, ou induzir a morte, né, de micro-organismo através dessas células, e a TCD8, então, ativar mecanismos onde aquela célula infectada, ela então morra. Como eu falei, tudo vai começar, né, no momento que houve a apresentação antigênica. Então, para que haja apresentação antigênica, né, primeiro a gente vai ter aquela passo de captura do micro-organismo, né? O micro-organismo vai apresentar aqueles antígenos via, né, MHC classe 1, né, ou MHC classe 2. Esses micro-organismos, eles vão migrar, né, para as regiões dos gânglios linfóides, né, as regiões satélites, ou lá no baço. Essa apresentação vai ocorrer, e aí, então, eu ativo esses TCD4 e TCD8, eles deixam de ser naíves, deixam de ser virgens e passam a ser células ativadas. Então, naquele local lá, houve, né, a apresentação, aqui é uma célula apresentadora, apresentou aqui ao linfócito T, foi, né, para a região lá dos linfonodos, houve, então, essa ativação,
e eles, né, se diferenciaram e foram lá para o local da infecção, onde, né, era importante a atividade dessas células. Então, a presença desses linfócitos específicos vai haver, então, reconhecimento desses peptídeos através das células apresentadoras, e essas células T, né, e B, elas vão, então, serem ativadas. Hoje a gente só está falando de T, semana passada a gente já falou do B. Então, tem essa colaboração da resposta inata, né, essa ponte entre a resposta inata e adaptativa, a apresentação desses fragmentos, né, do antígeno, através da molécula de MHC, né? O linfócito T, ele se encaixa esse MHC porque ele tem um receptor de célula T, que a gente chama de TCR, e então vai haver essa ativação, né, e expansão clonal, ou seja, vários clones dessa célula. No momento que essa célula foi ativada, ela pode se diferenciar em uma célula TCD4 efetora, que vai para aquele local da infecção, ou uma célula TCD4 de memória. Né? A gente pode também gerar, né, uma resposta de memória, então aquelas células ficam guardadinhas, que é o que a gente falou lá, daquelas respostas secundárias, semelhantes, como acontece lá na resposta do linfócito B. A gente também pode guardar, né, células TCD4, células TCD8, né, para longos tempos da nossa vida ou para o resto da vida, e a gente pode ter, né, essa imunização por longos períodos, e então, né, evitando reinfecções, né, o indivíduo ele pode evitar que ele se infecte, ou no segundo momento da infecção, mesmo que haja infecção nesse segundo momento, a infecção ela vai ser mais branda, porque eu consigo resolvê-la mais rápido. Mesma coisa acontece, né? Houve apresentação, PC linfócito TCD8, né? Maduro, mas ainda não era ativado, ele passa a ser uma célula ativada, e essa célula ativada, ela pode se diferenciar, né? Essa célula ativada se diferenciar numa célula efetora ou uma célula de memória. Apresentou, se diferenciou, e aí a gente consegue se diferenciar agora em subpopulações do linfócito TCD4, tá? Hoje a gente já tem descrito na imunologia, né, o que a gente chama de subpopulações da CD4. O que é que acontece, né? A gente tem essa célula TCD4 e dependendo, né, das características dessa TCD4, a maneira que ela foi ativada, né, e o que ela vai produzir, né, depois que ela foi ativada, e o tipo de resposta que ela é envolvida depois que ela foi ativada, né, ela pode se diferenciar numa população específica, né, se diferenciando numa célula TH1, TH2, TH17 ou T regulatório. Tá? Então, a diferença entre essas subpopulações, né, vai ser a partir das citocinas que induzem a sua diferenciação, ou seja, a maneira que ela foi ativada, né, como ela foi ativada, os fatores que elas vão expressar e as citocinas no final que elas vão produzir, tá? Respirem fundo que a gente vai mais lá para frente para entender o que seria isso, tá? Como essas células TCD4 elas podem mediar essas respostas diferentes? Lembrando que a TCD4 a gente chama ela de célula T auxiliar. Então, para que ela auxilie uma resposta, por exemplo, para um vírus, né, para um micro-organismo intracelular, um micro-organismo que fica dentro da célula, ela tem que estimular o sistema imunológico a trabalhar no sentido de destruir o que está dentro da célula. Mas, por exemplo, é um micro-organismo extracelular, ele está fora da célula, então eu tenho que ativar mecanismos que estimulem a destruição de micro-organismos que estão fora da célula, porque ela é o auxiliar da minha resposta, ela direciona a minha resposta imunológica. Então, por isso que é importante ela ter essas suas subpopulações para conseguir, né, mandar a mensagem. É como se ela, né,
no momento ela precisasse, né, ser um personagem, no outro momento outro personagem, porque a história ela vai ser decorrida, né, ela vai correr de maneira diferente. Então, por isso essa importância dela se diferenciar nos seus perfis. Ou, por exemplo, né, se ela precisa destruir fungos ou bactérias extracelulares, ela então vai direcionar esse perfil. Alguém ia perguntar? Eu. Oi. Professora, só a TCD4 que tem essas subpopulações, é? Isso. E se não tivesse essas subpopulações, então a resposta seria igual para qualquer tipo de micro-organismo, né? Justamente, tá? Olha, assim, ó, aprofundando, né, isso é uma coisa que vocês nem vão ver em graduação, mesmo quem está fazendo graduação mais envolvido em área de pesquisa, né, área laboratorial, né, a gente tem, né, dentro, por exemplo, dos macrófagos, a gente tem macrófago M1, M2, né, célula B1, B2, tá? A gente tem algumas subpopulações, mas subpopulações mais bem descritas e que direcionam a resposta, tá? A gente vai ter as TCD4. É só para não te responder errado isso. As outras células têm sim subpopulações, tá? Mas eu vou explicar porque eu disse o sim nesse sentido. Porque a gente não aprofunda, né, dentro da graduação as outras subpopulações, mas existem, não são tão direcionadas, né, numa regulação não, que seria a palavra errada, no direcionamento da resposta imunológica. Por exemplo, a gente tem o macrófago M1, M2, mas vai ser o papel desse macrófago e não o direcionamento da resposta imunológica. Eu só estou explicando porque eu falei o sim, né? Mas depois, no futuro, se eu for aprofundar em alguma coisa de imunologia, você vê subpopulação de macrófago, né? Subpopulação de célula B. É só para você, a nível de direcionamento da resposta, a gente não vai ter essas subpopulações, mas a nível de perfis das outras células, elas têm as subpopulações, tá? Mas é uma informação que a gente vê lá quando a gente vai fazer, né, mestrado, doutorado, mais nessa direcionando essas áreas, né, dessas subpopulações dessas células. Certo, Bia? Certo, obrigada. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma resposta intracelular, tá? É um micro-organismo intracelular. Normalmente, né, se é um micro-organismo intracelular, a maneira que foi apresentado para esse TCD4, ou seja, a maneira que foi aqui, ó, apresentado para esse TCD4, ele vai, então, se direcionar a essa subpopulação, ou seja, ele se transforma numa TCD4 TH1. Ah, mas é um euminto, né? É um alérgeno, né? É por exemplo, uma bactéria extracelular, né? Alguma outra coisa que seja extracelular. Então, no momento que é apresentado esse antígeno aqui para o TCD4, ele vai virar, então, né, uma célula do tipo TH2. Tá? Mesma coisa, né, se eu quero me direcionar a uma resposta onde eu preciso de mais neutrófilo, é um micro-organismo extracelular, é um fungo também. Então, essa célula se direciona para um perfil TH17. Tá? E a gente vai ter citocinas, que são esses mensageiros químicos mais voltados a esses perfis específicos, e vou ter, né, o perfil de defesa em que essas células elas estão, então, envolvidas, certo? Então, a partir dessas células TCD4 virgens, aquelas que não foi ativada, vai haver mudança lá no núcleo, né, que a gente chama de ativação transcripcional, tá? Onde vai produzir esses fatores de transcrição. Mais para frente eu vou explicar o que seriam esses fatores de transcrição. Vai haver esse processo de diferenciação, e aí o que a gente chama, né, no linguajar da imunologia, polarização da resposta para as células T. E aí vai ser indivíduo essa indução, e aí ele vai ser amplificado esse perfil específico dessas células TH1, TH2, TH17. Então, vai depender do ambiente onde houve essa apresentação antigênica, né?
como foi essa apresentação antigênica, e aí, né, se diferencia nesses perfis. Então, aqui, por exemplo, né, esse cortezinho dessa imagem, a gente vai ver quando falar desses perfis, e a gente vai destrinchar essa imagem. Aqui a célula dendrítica, que é a célula apresentadora. Aqui, ó, esse em verdinho, a molécula de MHC. Dentro do MHC, o fragmento do micro-organismo. E aqui eu tenho a minha célula TCD4 virgem, né? Aquela célula que nunca conheceu nenhum patógeno. Vou, então, encaixar o meu MHC, minha célula dendrítica, a célula TCD4 virgem, ao TCR, e então essa célula começa a ser ativada. Mas aí vai depender aqui, ó, o que tem também na imagem, além da célula dendrítica, o que essa célula dendrítica está produzindo no momento da apresentação. Então, depende, né, do tipo do patógeno que está sendo apresentado e a citocina que essa célula apresentadora está, então, produzindo no momento da apresentação. Então, seria, né, aqui ele está mostrando e aqui ele está induzindo essa célula para entender qual seria, né, esse micro-organismo aqui. E então, a célula TCD4, ela vai se direcionar a esse perfil. No momento que está havendo essa ativação, que está havendo essa apresentação, e no momento da apresentação, a produção dessa determinada citocina, vai haver mudança, né, nuclear. Vai então haver o que eu sempre falo lá nas aulas, vai ter um monte de modificação dentro dessa célula. Uma cascata bioquímica vai acontecer. Então, acontecem as cascatas bioquímicas ali, e lá no núcleo, né, da célula, né, onde a gente vai ter o DNA, ele vai começar a produzir o que a gente chama de fatores, né, de transcrição. E esses fatores de transcrição, tá? E aí vocês têm que lembrar um pouquinho de CMC, né? Que lá em CMC, a gente fala, né, de produção de proteína, né? E aí, né, a gente vai ter, né, a tradução, né? Depois a transcrição, né? O que seria a tradução, né? A transcrição seria pegar um fragmento lá do núcleo, né? E como se fosse copiasse lá a informação no núcleo para a produção de uma determinada proteína, e aí eu começaria, né, a produzir esses fatores, né, de transcrição. E aí o que seriam esses fatores de transcrição? Essa mensagenzinha para que haja a produção, né, de alguns grupos de proteínas. E quem são essas proteínas importantes para serem, então, produzidas, né? As citocinas. Citocinas são os mensageiros químicos que são produzidos no meu sistema imunológico, tá? Que são proteínas que vão estar ativando outras células ou induzindo as células, né? Por exemplo, aqui, né, uma função de uma célula TH1, uma ativação de macrófago, né? E ativação da produção do IgG, ou seja, uma citocina X, que pode ser produzida por essa célula TH1, ela vai ativar os macrófagos. Uma determinada citocina, também produzida por essa célula TH1, ela vai estimular a produção, né, de IgG, ou seja, ela vai estimular lá o meu linfócito B a produzir, né, a imunoglobulina, né, os Igs, que vai ser, no caso, o IgG. Então, só recapitulando, apresentou, no momento da apresentação, vai haver uma determinada citocina sendo produzida, tá? Essa determinada citocina foi produzida, então eu induzo ao meu núcleo a fazer expressão gênica, né? Então, produzir esses fatores de transcrição. Quem são esses fatores de transcrição? Né? O fragmento ali do núcleo, né? Aquela mensagenzinha, para quê? Para produzir no final as citocinas que vão, né, designar, que vão direcionar a minha célula, né, direcionar a minha resposta imunológica para aquele determinado perfil, né, imunológico. Então, produziu aquelas citocinas, essa célula ela vai ser, né, induzida àquele subtipo,
de célula T, né? T helper, por isso que a gente tem H, tá? TH1, ou seja, T helper 1, né? Por isso que a gente tem TH. Então, esse subtipo de célula TH, célula T helper, né? Célula T auxiliar, e aí vai então chegar nesses subtipos. Então, por exemplo, quando eu vou me diferenciar, quando a minha célula T CD4, ela vai se diferenciar para uma célula do tipo TH1. Normalmente, como eu falei, para micro-organismos intracelulares, né, as células dendríticas, os macrófagos, naquele ambiente, né, e as células NK vão produzir uma citocina importante, que é chamada IL-12, tá? E uma citocina também importante produzida, né, por essa célula NK, né, a citocina interferon gama. Nesse mesmo momento que eu tenho esse ambiente, né, com IL-12, com interferon gama produzido por SNK, então a gente vai destrinchar novamente a figura. Célula dendrítica apresentando antígeno, eu tenho NK produzindo interferon, eu tenho macrófago produzindo a IL-12, eu tenho a célula dendrítica produzindo, né, a IL-12, e aí então, né, estimulo, vai haver então essa produção, mas nesse momento que eu já tenho esse ambiente com IL-12 interferon, apresentação de micro-organismo intracelular, aí essa célula vai virar uma célula TH1. Então, o que é que eu tenho que ter para que o meu linfócito TCD4 vire uma célula TH1, né? Ele, então, vai apresentar um antígeno intracelular, e aí, no mesmo momento que vai apresentar um antígeno intracelular, eu vou ter, naquele microambiente, a citocina IL-12 e interferon gama. Tendo naquele ambiente a citocina IL-12 e interferon gama, eu vou modificar, né, para os fatores de transcrição que a gente chama de TBET e STAT4. E aí essa célula, né, TH1, ela começa a produzir um monte de interferon que vai fazer o quê? Ativar macrófago e estimular, né, a produção do isotipo IgG, tá? Ai, professora, quanto nome? Eu avisei, né? Mas não se preocupe, né? O que é que vocês têm que ter em mente? Existe, né, subpopulações do meu linfócito TCD4, e para que esse TCD4 chegue à sua subpopulação, né, eu preciso de determinada citocina e naquele momento que está havendo a apresentação antigênica. Preciso gravar todos os nomes das citocinas, né? Todos os fatores de transcrição? Não, tá? Mas vocês têm que ter em mente como é que isso acontece, ok? Mas é muito nomezinho mesmo. Mas não, né? Não era um patógeno intracelular. Era um euminto, né? Um Ascaris lumbricoides, né? Um Schistosoma mansoni, que são eumintos que a gente fala no dia a dia, tá? Essa célula dendrítica lá na minha imunidade, né, inata, reconheceu, né, fagocitou ou pegou um fragmentozinho, tá? Então foi e apresentou, né, esse fragmento via de MHC, né, PCR, encaixou, e no mesmo momento que está tendo essa apresentação antigênica, né, vai ter uma citocina associada, que é nesse caso agora, que já não é mais, né, TH1, é TH2, a citocina e L4. Então, naquele mesmo momento que está vindo aqui a apresentação antigênica, eu tenho um ambiente com bastante L4, e aí, então, essa célula TCD4 ela vai ser direcionada, né, a virar uma célula TCD4 do tipo, né, TH2. Os fatores de transcrição, né, dessa resposta TH2, ela vai ser o STAT6 e o GATA3, tá? E essa célula TH2, ela vai produzir 3 importantes citocinas. Novamente, ela continua a produzir a IL-4, vai produzir a IL-5 e a IL-13. E que está bastante envolvido nessa resposta contra eumintos, a produção de IgE. Lembra que eu falei, né?
na semana passada, a importância dessa IgE não só na resposta alérgica, tá? Mas na resposta também contra os eumintos, então ela vai estimular o meu linfócito B a produzir mais IgE, porque é aquele anticorpo importante na destruição, na neutralização de micro-organismos do tipo eumintos. Né? Também ela vai estimular e ativar e chamar mais células que são importantes, né, envolvidas nessa resposta contra eumintos, que são os eosinófilos. Tá vendo assim, é importante a gente costurar tudo isso anterior, a gente viu a função dessas células, a gente aprendeu o nome dessas células, e hoje a gente encaixa num quadro de uma resposta imunológica. Então, por que eu aprendi lá mais para trás que o eosinófilo é importante com atividade antihelmíntica, né? Justamente, tá? Porque eu vou ter essas células de frente no momento que elas reconhecem o euminto e no momento que eu ativo minha resposta adaptativa, essa própria resposta adaptativa também preza por manter essas células ali naquele ambiente, porque ele tem uma atividade importante. Os seus grânulos que tem dentro desses eosinófilos são extremamente importantes para destruir, né? Jogar lá na membrana, nesses eumintos que tem uma membrana mais rígida, esses grânulos eles estimulam essa destruição. E também, né, a secreção da ocitocina é importante, né? A produção dessa citocina em L3, ela também é importante, né, para a secreção de mucosas. Por que secreção de mucosas, né? Vocês ainda, né, pelo que vocês me falaram, ainda não viram a disciplina relação parasita hospedeiro, né? Mas nessa disciplina relação parasita hospedeiro, vocês vão aprender que a grande maioria desses parasitos, tá? Eles vão estar na região de mucosa, ou seja, lá na região intestinal, né? Então, tá lá numa região de mucosa que é meu intestino, na região intestinal ali, lá esses ascaris, né? A solitária, que a gente chama, que é a tênia, por exemplo, tá? E a importância de eu estimular essa secreção de mucosa justamente é isso. Eu aumentar a secreção na região mucosa, eu estimulo que esses eumintos não se grudem tão fácil lá no meu intestino, e aí eu estimulo que mais facilmente eles sejam eliminados nas evacuações, né? No momento que a pessoa está defecando, que ela está evacuando. Então, essa é a importância, né, dessa citocina, a importância também ajuda, né, na liberação, na destruição, né, na redução dessa carga desses parasitos no corpo do indivíduo, certo? E por fim, falando, né, dessa resposta TCD4 específica, a gente vai ter, né, a diferenciação para uma resposta TH17, que normalmente ela vai acontecer, né, contra bactérias extracelulares e fungos. Novamente, vai ter o mesmo passo inicial, né, a apresentação antigênica. No momento da apresentação antigênica, eu preciso de citocinas, né, chaves, que são importantes nessa ativação para que essa célula T virgem ela se direcione para uma célula TH17. Eu vou ter, no momento da apresentação, a produção da citocina IL6, IL1 e a TGF-beta, tá? No momento que está produzindo, né, essas citocinas, vou então ativar os fatores de transcrição, o STAT3, o ROR gama T, né, que aí vai essa célula TCD4, que agora é TH17, ela vai estar produzindo, né, citocinas importantes dessa resposta, que vai ser a IL-17 e a IL-22, estimulando, né, funções efetoras, né, como o estímulo da inflamação, ele vai recrutar um monte de célula, estimular vir um monte de célula para aquela região. Então, a resposta TH17 é uma resposta onde eu tenho um aumento de um monte de célula, por exemplo, neutrófilo, monócitos, macrófagos ali naquela região. Eu vou ter também aumento, né, da ativação de barreira, ou seja, aumento, né, e estímulo daquelas células que fazem barreira epitelial do meu epitélio, né, seja do epitélio intestinal, ou daquela outra região do corpo que está sendo infectada,
aumentar aquele estímulo a que faça mais barreira e para que essas bactérias extracelulares, elas então não destruam as minhas células, não façam, né, mais estragos naquela região celular. Ok, até aqui, gente? Amanda, Oi, pode perguntar. no caso, quando o estímulo cessa, acontece o que com essas subpopulações? Ficam lá também como células de memória? Tipo assim? Sim, aí você fala assim, acabou, não tem mais um micro-organismo. Sim, eu posso sim É. manter algumas dessas células que se tornaram efetoras, elas podem sim ficarem ali guardadinhas como células de memória, tá? Pode acontecer isso sim. Ali. Reduzir a subnotificação dos casos suspeitos. Aqui no estado. E aí a gente vai ter, né, uma Amanda, outra. perdão. Oi, pode falar. Perdão, pedi licença, mas eu vou ter que sair, certo? Tem problema não, né? Não tem problema não. Depois você Caso a assiste questão o da restante da frequência aula. também. Tá bom. Tá bom, obrigado. Não. Então, continuando, tá? A gente vai ter uma outra população de células T, né? Que são as células que a gente chama de células T reguladoras, né? Ou que a gente chama, né, mais simplificando, células T reg. Essas células T reguladoras, tá? Elas são extremamente importantes, né, para o que o nome delas já mesmo diz, né? Elas vão regular, né, ou suprimir, a gente também chama de células T supressoras, né? Vão regular ou suprimir, né? Porque a gente pensa no âmbito de uma resposta imunológica ali normal, né? Tá ativando, tá respondendo, mas no momento que eu tenho uma inflamação, eu também vou ter destruição celular. E a ideia é que essa inflamação só exista até o momento, né, que eu elimine o patógeno e ela se controle e ela não se perpetue, porque eu vou começar a gerar dano nas próprias células, ou danos irreversíveis nas minhas próprias células, né? Isso se vocês, qualquer coisa que vocês tenham inflamado, vocês observam, né, que tem um dano, tem edema, a gente vai falar bastante desses sinais da inflamação semana que vem. Então, eu preciso, né, regular essa inflamação, eu preciso que aquela inflamação não gere, né, dano ao hospedeiro, porque o excesso de inflamação ele vai, né, gerar fibrose, e tecido com fibrose, por exemplo, é um tecido que não tem mais função, ele vai perder a função. Então, a importância de eu regular essa resposta é extremamente importante. Então, não adianta eu sair ativando um monte de TH1, TH2, TH17 e depois eu não conseguir reduzir essa resposta no momento que eu já resolvi o problema. Então, quem vem nessa linha de frente é o que a gente chama de células T reg, células T reguladoras. E essas células T reguladoras, elas já podem vir lá diferenciadas desde o timo, né? Lembra que eu falei lá nos órgãos linfóides, a gente produz, né, as células TCD4 e as células TCD8 lá no baço. Elas vão lá para o timo, vão passar por processos de maturação lá no timo. Tem outros processos que eu não me aprofundei com vocês, até porque a gente fala mais nas disciplinas mais aprofundadas de imuno, mas além, né, de se diferenciar, de amadurecer lá no timo, essas células T, elas também vão passar por um processo que a gente chama de educação, né, química, onde a gente vai ver se a célula, né, ela não vai gerar dano, ou se vai gerar dano, para tentar regular essa resposta. E aí, desde lá do timo, ela já pode ser diferenciada em uma célula T regulatória. Ou também semelhante, né, ao que a gente tem aqui de diferenciação dos perfis, elas podem lá ser, então, as células que já estão fora do timo, serem ativadas, né, e se diferenciarem em células T regulatórias. Tá? Então, são duas formas, mas o que é que vocês precisam destrinchar e saber que existem também uma população de células T
que vão regular essa resposta, que vão suprimir essa resposta. Como é que seria essa supressão e essa regulação da resposta? Justamente elas vão fazer com que as células efetoras, as células que estão ali com a intensa inflamação, elas reduzam, né? Diminuem em número. Então, eu diminuo o número, sei lá, por exemplo, tem 10 mil células, elas começam a estimular e não tem mais 10 mil, vai ter 8 mil, 5 mil, né? Até ter um número onde não gere tanto dano, ou então regular aquelas células que vão estar gerando doença autoimune também. A importância dessas células também para evitar, né, a geração de doenças autoimunológicas. Então, a gente tem um perfil TH1, TH2, TH17, e a gente também tem uma subpopulação de células T, que são as células T regulatórias, que vão ter essa função, né, de gerar uma resposta, né, de reduzir uma resposta imunológica exacerbada. É uma resposta que está gerando dano no tecido do hospedeiro, dano lá no órgão do hospedeiro. Então, vem, né, essa subpopulação de células TCD4, importantíssima, porque, como a gente falou, a célula TCD4, ela é uma célula que vai estar direcionando a resposta imunológica, e no momento que ela vai estar direcionando essa resposta imunológica, ela pode direcionar para aumentar a resposta imunológica, como no perfil TH1, TH2, TH17, ou o estímulo da redução dessa resposta imunológica e que tudo volte ao normal. Porque não é bom para ninguém estar a vida toda inflamado. Não é bom para ninguém estar com excesso de inflamação, porque aquilo vai gerar dano no hospedeiro. Ok? Certo? Então, a gente finalizou essa parte, né, de como é que essa célula TCD4 ela vai se diferenciar, né, e expressar os seus diferentes papéis, né, no sistema imunológico. E aí a gente vai aprender também como é que esse linfócito TCD8, que também faz uma resposta celular, ele vai ser, então, diferenciado em células citotóxicas. Lembrando, cito, né, de célula tóxica, vão ser tóxicos para as outras células, né? E que deveriam ser as células infectadas, né, as células tumorais, células que precisam, então, entrar em processo de morte. E lembrando que não vai ser morte por necrose, porque morte por necrose faz bagunça no tecido. Ele vai estimular a morte por apoptose. Então, essa minha célula TCD8, ela pode, né, ela vai ser, então, induzida a ser ativada, né, com co-estimulação, né, do TCD4. Então, no momento que há apresentação antigênica para essa célula TCD8, que acontece também, a gente vai ter, né, a produção de algumas citocinas pela CD4, que vai ajudar na ativação dessas células TCD8. Né? Pode ser no mesmo momento que a célula apresentadora está apresentando para essas duas células, a apresentadora ela pode fazer isso. No mesmo momento que apresenta para a TCD4, ela vai apresentar para a TCD8, e aí nesse momento a TCD4 já começa a fazer seu trabalho. Ou em momentos distintos, a TCD4 é apresentada ao patógeno pela célula apresentadora, ela então vai, né, estimular já essa célula apresentadora, e ela já vai lá atrás do linfócito TCD8 e ativa o TCD8. São duas formas, né? Diretamente, quando vai haver a secreção ali das citocinas, no momento que está apresentando para as duas células, ou num determinado momento, né, onde apresentei primeiro para a CD4 e a CD4 já direciona essa célula apresentadora para a TCD8, e nos dois momentos vai chegar o resultado final, essa CD8 ser então agora uma célula citotóxica. Ela vai agora correr atrás, né, do que tem de célula infectada ou célula que precisa então ser destruída. Esses TCD8, eles são importantes, né, para que haja essa ativação, e além, né, de
serem ativados e serem citotóxicos, eles podem produzir, né, uma citocina importante, esse interferon gama. O interferon gama é importantíssimo para a resposta intracelular. Então, tanto a célula NK, como a célula TH1, né, como também o linfócito TCD8 também produz essa citocina, importante para destruir, né, e regular a destruição de micro-organismos intracelulares. E como é que essa TCD8 vai destruir o patógeno intracelular? Secretando 2 grânulos importantes, né, grânulos de perforina e granzima. E o nome já diz, né, mais ou menos, o que é que esses 2 grânulos fazem. E eu chamo de grânulos, tá? Porque eles não são citocinas. E aí, esses grânulos de granzima e perfurina, o que é que eles vão fazer? A perfurina, ela perfura a membrana da célula infectada para que a granzima entre, e a granzima entra, então, estimula que essa célula infectada morra por apoptose. Então, ativei minha célula TCD4, tá? Ela virou TH1, ou TH2, ou TH17, ou uma célula T regulatória, tá? Ativou meu linfócito TCD8, ele então virou uma célula citotóxica. Vai, então, quando ser ativado, vai produzir a citocina interferon gama, vai produzir 2 grânulos importantes, né, que é o grânulo de granzima e perfurina, e então essa célula morre. Ou, né, eu vou ser ativada e virar uma célula de memória. E aí, importante a pergunta que já fizeram, e a gente vai ver mais ou menos como é que essa célula vira uma célula de memória. A célula, né, CD4 ou CD8, ela vai virar uma célula de memória de 2 formas, né, bem parecido lá com o linfócito B. Ou, no momento que ela foi ativada, virou TH1, TH2, TH17, ou virou uma célula citotóxica, fez o trabalho dela, né, foi aqui então ativada, né, fez vários clones dela, vai fazer o trabalho dela. Depois que ela faz, né, o trabalho, como a colega perguntou, cessa, né, esse estímulo. No momento que eu cesso esse estímulo, eu posso guardar algumas células ali, depois que cessou o estímulo, e essas células ficam guardadinhas, né, com os marcadores de célula de memória. E aí é uma das formas de virar célula de memória. Outra forma, né, a partir da diferenciação, faz vários clones, essas células vão para a batalha e eu já guardo, nem vão para a batalha, eu já guardo aquela célula específica que foi ativada como célula de memória. Então, são as 2 formas. Ou que sobrou, né, depois de inflamar, depois de reduzir, de destruir o patógeno, reduz a resposta, guardo células de memória. Ou, no momento que eu estou me diferenciando, vai uns para a batalha, outros ficam guardadinhos, mas são células ativadas, células que já conhecem o patógeno, células que vão esperar, né, para um próximo momento, para ela, né, ser, então, direcionada para o local da infecção, para o local de onde entrou esse patógeno. Ok, até aqui? Ok. Vamos lá. E aí, como é? O que acontece no meu organismo para que existam essas células de memória, né? Elas vão sobreviver, né, depois que houve a eliminação desse micro-organismo, né? E esse micro-organismo pode ser realmente um micro-organismo ou alguma coisa que a gente recebeu via vacina. Vão montar melhores respostas e mais rápidas, como a gente já discutiu, né, anteriormente e agora. Podem durar anos, né? Ou durante a vida toda, né? Isso, né, quando a gente bloqueia que essas células morram, então bloqueia que essas células morram por apoptose. Então, vão ter diferentes mecanismos imunológicos onde ele vai bloquear que essas células morram, né? E aí, não, vamos pensar da seguinte forma, né? Essas células de memória é só para a gente visualizar como realmente acontece. Elas vão se manter ali, né? Mas vai chegar um determinado tempo de vida que elas vão se multiplicar ali um pouquinho e morrem as mais velhas, né? E vão ter novas, mas sempre mantendo. Por exemplo, eu tinha 5, vamos pensar em números para a gente visualizar isso que eu estou falando.
A gente tinha 5 células de memória, tá? No momento eu tive contato com um determinado micro-organismo, guardei 5 células de memória. E aí se passaram 3 anos que eu tive contato com o micro-organismo. E eu ainda consigo estimular para manter aquelas 5 células. Só que se passaram os 3 anos, as células já estão ficando velhas. Aí normalmente o que é que se faz? Divide essas células, de 5 elas viram 10, as 5 novas ficam lá, as 5 velhinhas morrem, e assim vai se mantendo aquele número de células. Então, normalmente é como a gente mantém essas células de memória. Vou ter aquela quantidade, chega um determinado tempo, né? Eu faço cópias delas, elas vão se mantendo, mas eu posso, né, depois de alguns anos, não precisar mais, o corpo entende que não vai ter mais contato com o micro-organismo e elimina, ou para o resto da vida a gente consegue manter ali aquelas células. Isso depende do micro-organismo, depende do hospedeiro, né? Isso são diversas variáveis, mas de forma geral é mais ou menos o que acontece, tá? Defesa ideal, obviamente, com patógenos que a gente tem contatos recorrentes, ela vai ter capacidade de autorrenovação, que é o que eu falei, né? 5, né? Eu vou manter as 5. Faço mais 5 para aquelas 5 que estavam mais velhinhas morram e eu sempre esteja mantendo aquelas 5 que são essa capacidade das minhas células de memória de ter essa autorrenovação. Citocinas também são importantes para a manutenção, então sempre há a secreção dessa IL-7, IL-15 para que elas continuem ali e não morram. E a gente tem, porque a gente tem contato, meu Deus, quanto micro-organismo a gente tem contato, né? Respirou no nosso ambiente, ali tem diversos micro-organismos. Então, o número de células de memória, às vezes, é muito maior do que as células vistas que estão ali, né? Às vezes, para aquele mesmo antígeno. Então, a gente sempre vai ter um repertório enorme de células de memória e essa importância, né, de manter o que realmente é mais importante, o que a gente tem recorrente contato com o micro-organismo para bloquear uma infecção, certo? A gente vai ter essas funções dessas células, né, THs, né? A TH1, ela vai ter a função importante, como eu falei, né, de ativação de células fagocíticas, amplificar a morte desses micro-organismos, estimular o meu linfócito B a produzir mais anticorpos do tipo IgG, para aumentar mais a fagocitose desse micro-organismo, mais o bloqueio desse micro-organismo, aquelas funções, né, que o IgG tem conectado a ele. Então, o estímulo, né, a destruição do micro-organismo que vai estar dentro das células fagocíticas, estímulo a mais essas células fagocíticas, estímulo também a essas células fagocíticas a produzir substâncias oxidativas, substâncias que destruam esse micro-organismo, que a gente chama de ROS, que são substâncias reativas derivadas do oxigênio, e amplifica sempre, né, essa morte desses micro-organismos. Alguém queria falar? Não? Bora. A TH2, como eu falei, ela vai ter essa função mais envolvida, né, com a atividade de micro-organismos do tipo euminto, micro-organismos extracelular, e estimula maior produção, né, de anticorpos do tipo IgE, pode também estar estimulando anticorpos do tipo IgG, mas em maior quantidade anticorpo do tipo IgE, porque está mais envolvido a resposta anti-eumíntica, vai estimular mastócito, estimula eosinófilo, que são células importantes na destruição do micro-organismo, a ativação também de macrófagos, que vão estimular reparo tecidual, porque esses micro-organismos fazem extremo, né, lesão tecidual. E, como eu falei, estímulo de secreção lá nas regiões de mucosa, porque vai estar aumentando, né, muco e evitando com que os micro-organismos, né, os eumíntios se grudem nas paredes intestinais, né, aumentando também o peristaltismo, que é o que a gente consegue empurrar, né, o alimento. Então, no momento que a gente faz mais peristaltismo, a gente consegue eliminar mais rápido o que está lá no meu intestino. Então, são essas funções envolvidas na minha resposta TH2.
E o TH17, eu vou ter uma resposta com um aumento, né, de mais célula naquela região, então vou estimular mais inflamação naquela região, porque são micro-organismos extracelulares, estimula maior quantidade de eosinófilo, e que a gente, eosinófilo não, neutrófilo, né? E estimulando maior quantidade de neutrófilo, vem mais neutrófilo e são células importantes na destruição de micro-organismos extracelulares, porque eles jogam esses grânulos e ajudam nessa maior destruição desses extracelulares, né? E também estimula mais células teciduais, como eu falei, aumentar a barreira, a função de barreira aumentada. Então, estimula peptídeos antimicrobianos que são produzidos nessas células teciduais, aumentando essa barreira, fazendo com que, né, essas células evitem mais lesão, estimulem, façam com que essas células ajudem, né, na destruição do patógeno, produzindo esses peptídeos antimicrobianos, e também bloqueando, né, porque esses micro-organismos consigam lesar e adentrar essas células. Ok? A TCD8, como eu falei. Oi, fala. Pode perguntar. No caso, se uma pessoa não consegue produzir essas, por exemplo, TH2, isso pode ser suprido, por exemplo, através de vacina? Deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer assim, se eu não consigo que minha célula TCD4 se diferencie no TH2, seria isso? Isso. Tá. Normalmente esse indivíduo ele não consegue produzir, né, ser estimulado que os linfócitos TCD4 dele se diferenciem numa célula TH2. Ele, mesmo com a vacina, né, não vai conseguir produzir essa célula TH2, porque a vacina em si, tá, nada mais é que alguma partícula, algum pedaço do micro-organismo ou micro-organismo inativado, tá, para que eu estimule a atividade de memória das minhas células. Então, uma vacina em si não faria com que recuperasse seu TH2. Mas, por exemplo, a gente pode fazer uma imunização passiva, né, no sentido de onde um indivíduo que consiga produzir, eu consigo fazer transferência adotiva de célula TH2 de um indivíduo para o outro. Mas isso aí pode entrar num grande problema, que seria o desenvolvimento, né, de rejeição, de doença autoimune, que aí você pega uma célula de um para outro, você tem que ter uma semelhança muito grande. Então, se ele tem imunodeficiência, que não consegue se diferenciar para TH2, uma vacina não irá corrigir, né? O que pode corrigir é o sistema imunológico dele se adaptar e uma outra resposta suprir. Mas a vacina ela não conseguiria, não, suprir essa imunodeficiência, não. Certo? Entendi. Obrigada. Nada. Alguém abriu o microfone, eu acho que ou desistiu ou eu respondi, não sei. Alguma pergunta, gente, sobre essa primeira parte, sobre TH1, TH2, a função delas, né? Entenderam qual seria essa conexão? A função está totalmente envolvida com a forma que a gente consegue eliminar esses micro-organismos, né? Está extremamente envolvida. No momento que eu estimulo mais interferon nessa TH1, né? Eu estimulo que mais células que são importantes na destruição de micro-organismos intracelulares, eles sejam, então, estimuladas. Então, cada perfil, né, por isso que eu falei, a célula T-helper, a célula TCD4, ela direciona a minha resposta adaptativa. E também, né, a inata se estabelecer. Né? Antes de ativar essas células T, né, tá tudo muito igual, todo mundo na inata está trabalhando. Quando eu estimulo essa célula TCD4, ela então vai direcionando essa resposta para que o que é mais efetivo para aquele determinado micro-organismo, certo? E aí a gente tem a função do TCD8, né? Que vai ser, como eu falei, essa destruição de células, né, que estão, então, infectadas. Ela vai ter essa conexão, produzir aqueles dois grânulos que eu falei mais lá na frente, de granzima e prefurina, e aí ativa com que aquela célula morra por
apoptose. Além disso, né, a secreção, como eu falei, da citocina interferon gama. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, né, e aqui é uma imagem de meu Deus, de confocal, né, onde a gente vê essa conexão. Aqui é um linfócito citotóxico e aqui é uma célula cancerígena, tá? E aqui a gente vê essa conexão, onde ele já está fazendo, né, o estímulo, a destruição dessa célula cancerígena, e a gente já vê aqui modificação no núcleo, ou desculpa, no núcleo não, gente, na membrana dessa célula, né, cancerígena. E porque essa célula já está sendo estimulada a morrer. A gente vê vacuolização, né, formação de vacúolos aqui nessa célula, que é mais ou menos o que acontece quando uma célula é estimulada a morrer por apoptose. Aí lembra que a gente falou lá de apoptose, a gente ainda estava tendo aula lá na Unime que eu falei desse tipo de morte celular. Aí lembra que na apoptose, quando eu fui diferenciar apoptose de necrose para vocês, tá? Eu falei que a célula começa a fazer como se fosse, né, a mudança dela, fazendo vários pacotinhos, fazendo a malinha dela lá. E aqui a célula já está, né, sendo estimulada a morrer, e aí, né, por apoptose, ela vai ser, então, destruída. Né? É uma imagem muito bonita de destruição de célula tumoral. E aqui, né, uma imagem onde vai demonstrar essa indução da morte, né, por produção desses grânulos de granzima e perfurina. E aqui, né, a perfurina, ela vai fazer, tá vendo que é esse mais pro verdinho, né, parece uns palitinhos, e ela vai fazer esses porozinhos aqui, para que a minha granzima, então, entre na célula, porque eu quero que seja destruída. No momento que ela entra, né, essa granzima, que eu fiz poros a partir da perfurina, ela entrou, e aí ela manda mensagem para a minha, aquela célula-alvo, né, a célula que é para morrer, ela então chega ao estágio final e morra lá por apoptose. Aqui na imagem menorzinha, célula infectada, aqui, os micro-organismos, né, jogou aqui, ó, a granzima perfurina, e aqui a parte amplificada, a granzima e perfurina. A perfurina faz os poros, a granzima entra, então essas células vão morrer por apoptose. Ok, gente? Tranquilo? Eu só vou colocar um videozinho aqui de 2 minutos que meio que a gente vê de forma lúdica o que acontece nesse processo. E aí eu posso até mandar o link para vocês, né? Quando eu botar lá o link da aula,